sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 8. Assim nos diz, nos conta, nos ensina a palavra de Deus. No terceiro dia, Davi e seus homens chegaram a Ciceleg. Amaleque tinha feito uma incursão no Neguebe de Judá e em Ciceleg, devastando e incendiando a cidade. Tinham tomado as mulheres e todos os que ali achavam, desde o menor até o maior. Não tinham matado ninguém, mas quando continuaram seu caminho, levaram todos consigo. Ao chegar à cidade, Davi e seus homens encontraram a cidade incendiada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Davi e os que estavam com ele ergueram suas vozes e choraram até lhes faltarem as lágrimas. Também as duas mulheres de Davi, Aquinoã de Jezrael e Abigail, mulher de Nabal de Carmel, tinham sido levadas cativas. Davi caiu em profunda amargura. Os seus queriam apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Mas Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus. Escute bem isso aqui, preste atenção. Mas Davi reconfortou-se no Senhor seu Deus e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: traze-me o efode. E Abiatar trouxe o efode e Davi consultou o Senhor. Prestou atenção? Davi consultou o Senhor. Devo perseguir esses bandidos? Irei alcançá-los ou não? Disse-lhe ele: persegue-os. Sem dúvida irás alcançá-los e libertarás os cativos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você entendeu o que aconteceu aqui? Gente, Davi estava sendo perseguido. E aí ele pegou um bando de soldados, os mais preparados, os guerreiros mais valentes, ali daquela cidade onde ele estava, a sua tribo. Eles o apoiaram e saíram da cidade com ele para proteger Davi. Enquanto Davi estava fora, com todos os braços fortes e armados que poderiam proteger aquela cidade, veio aqui, o Amaleque. Passou pela região, fez uma incursão ali na região. E ele nem tinha ideia do que ia encontrar. Foi simplesmente fazendo, destruindo, queimando. E quando chegou nessa cidade, onde estava a família de Davi, suas esposas, os filhos, onde estavam as mulheres e os filhos dos soldados, dos combatentes, dos guerreiros, daqueles bravos homens que estavam com ele, que foram para protegê-lo, para dar a vida por ele. Todas essas pessoas foram levadas cativas, escravas, não é? Então, Amaleque não matou ninguém, mas levou como escravos as mulheres e os filhos, não é? E levava para quê? Para serviços forçados e para o uso, inclusive o uso íntimo. Era esse o destino das suas filhas, dos seus filhos, das suas esposas, quando os soldados chegaram.
e viram tudo queimado e que a sua família tinha sido levada, a primeira coisa que eles fizeram, Davi e os que estavam com ele ergueram suas vozes e choraram até lhes faltarem as lágrimas. Primeiro passo diante de uma desgraça. Normal para todo ser humano, gente. A gente cai desfalecido, desalentado, e choramos de dor e de tristeza até faltarem as lágrimas. Depois do susto, depois da decepção, depois da dor, o que é que vem? A revolta e a busca de um culpado. Davi não obrigou nenhum deles a irem com ele. Eles foram porque quiseram. Não é? Se eles tivessem ficado, isso não teria acontecido? Não, não teria. Mas Davi não os obrigou. Davi não tinha como adivinhar isso, que isso ia acontecer. Davi também foi vítima dessa situação. Mas quando a dor é muito grande, a gente não quer assumir a responsabilidade. Quando a gente fica tropeçando naquele e se eu tivesse ficado? E se eu não tivesse ido com ele? Não é? Falando aqui de Davi. Mas esse e se, a gente também aplica na nossa vida. E se a minha esposa fosse mais presente, fosse mais gentil, fosse mais compreensiva, se o meu marido desse mais atenção em casa, se ele fosse mais carinhoso, e se nós não tivéssemos passado por aquela situação difícil que nós passamos, e se ele não tivesse lá no passado me traído, ou se ela não tivesse lá no passado me traído, e se ele não tivesse tão amarrado ao pai e à mãe dele, e se ela não tivesse contado as nossas intimidades para as amigas ou para os pais, começa a e se ela não tivesse me ofendido como me ofendeu naquele dia, e se ele não tivesse me desprezado e me comparado como ele fez, na hora da revolta, começa essas suposições, o que poderia ter sido diferente, para que não se chegasse ao ponto que chegou, e esse e se é que nem um estilingue que você puxa para soltar a pedra da culpa mais forte. Na verdade, a pessoa está procurando ocasião de acusar a outra. Depois das lágrimas, a revolta. E eles tomaram a decisão de que iam apedrejar. Eles iam apedrejar Davi. Davi e os que estavam com ele ergueram suas vozes e choraram até lhes faltarem as lágrimas. Também as duas mulheres de Davi, Aquinoã de Israel e Abigail, mulher de Nabal de Carmel, também tinham sido levadas cativas. Davi caiu em profunda amargura. Davi caiu em depressão. Os seus parentes, seus amigos, queriam apedrejá-los. Por quê? Porque estavam tomados de amargura por causa da perda de seus filhos. Muito cuidado com as decisões que você toma quando você está amargurado. Porque cego de amargura você pode matar até o seu amigo. Você pode destruir até a pessoa que você ama. Eles amavam Davi, gente. Eles deixaram a esposa e os filhos desguarnecidos para irem com Davi. Você não faz isso por qualquer pessoa. Você só faz isso por quem você ama. Mas esses mesmos que tomaram essa decisão, porque amavam Davi, agora estavam determinados a matá-lo por causa da sua dor. Então veja, Davi tinha perdido a mulher e os filhos. Davi estava deprimido. E agora os seus amigos e companheiros de luta decidiram acabar com a vida dele. O que você faria nessa situação? A maioria fugiria. Alguns se matariam, outros abestalhadamente iriam ao encontro da morte, perseguir cegamente quem fez isso. Mas Davi fez algo diferente do que a maioria faz. E foi isso que sempre tornou Davi agradável a Deus. Você teria cabeça
para numa situação como essa, seus filhos e sua mulher cada vez mais longe de você, vamos dizer que seja seu marido, seus pais, alguém que você ama, sendo levados embora para um destino pior do que a morte. Um destino pior do que a morte. Ser escravo é pior do que a morte. Sendo levados para serem escravos. Você teria cabeça para fazer o que Davi fez? Davi reconfortou-se no Senhor. Tem gente que acha que reconfortar é simplesmente buscar enxugar as lágrimas, se animar, não é? Ficar otimista diante da situação. Mas isso é balela, isso é coisa pouca. Reconfortar, esse fortar aí é de forte mesmo. É buscar de novo a força com. Esse com é de com. Você vai ser forte com Deus. E esse é de novo, porque Davi, olha a importância de você caminhar com Deus. Davi já tinha sido fortalecido por Deus em outras situações terríveis. Uma das que nós conhecemos foi no enfrentamento contra o Golias. Davi sabia que onde ele era fraco, Deus poderia ser a sua força. E naquela hora em que o mundo estava desabando em cima dele, porque o mundo estava caindo em cima de Davi. Ele não tinha forças, ele estava prostrado pela amargura, ele estava deprimido. Foi em Deus que ele foi buscar a sua força, ele reconfortou-se, ele se reergueu no Senhor. E chamou o sacerdote. Para fazer o quê? Para fazer oração. Olha aí a resposta para você que acha que tem gente que perde tempo rezando, que a oração é uma perda de tempo. Esse homem, um valente guerreiro, um dos reis mais conhecidos do mundo, rei de Israel, no momento talvez o mais crítico da sua vida, ele mandou buscar um sacerdote para eles orarem e perguntarem a Deus o que fazer. Talvez você diga assim, o camarada é estúpido. Será que não está na cara o que ele deve fazer? Eu não ia ter que pensar o que fazer, se estão levando a minha esposa e os meus filhos, eu iria atrás. Você iria? E você sabe o que você encontraria? Talvez você encontrasse ou criasse uma situação pior. Deixa eu exagerar a situação. Imagina que você encontrasse esse rei, o Ameleque, pelo meio do caminho, e porque você foi confrontá-lo e perdeu, ele trouxesse a sua esposa, seus filhos, e os cortasse na sua frente. Então não é fácil uma decisão como essa, não. Não estava na cara o que devia fazer, não. Não era óbvio, não. Não ir poderia ser menos mal do que ir. Ir poderia ser menos mal do que ficar parado. Nesta hora em que você tem que decidir entre duas coisas, você não sabe qual que é a menos ruim ou qual que é a melhor, só tem um caminho, meu querido. Minha irmã, só tem um caminho. Nós não somos adivinhos, a gente não tem bola de cristal, a gente precisa perguntar. E temos que perguntar a quem sabe. Sabe quem sabe? Deus sabe. Não fica sem resposta quem busca a resposta diante de Deus. E as perguntas foram objetivas. Devo perseguir esses bandidos? Irei alcançá-los ou não? Não valia a pena ir, se não fosse alcançá-los. Irei alcançá-los ou não? E a resposta veio: persegue-os, vá atrás. Sem dúvida irás alcançá-los e libertarás os cativos. Meus irmãos, nós precisamos ir a Deus antes das nossas batalhas. Ir a Deus diante das nossas lutas. Todos os dias eu tenho trazido aqui um trechinho do livro Fica Livre do Teu Mal, para que você possa ir tomando conhecimento, entendendo o que está aqui, degustando, entendendo a importância do que está ensinado neste livro. Porque todo dia
É uma palhinha, é um trechinho. Até se você pensa assim, nossa, você está lendo, Márcio, todos os dias o livro no ar. Não dá. Inclusive porque tem ideias que elas precisam ser desenvolvidas, não dá tempo de ler. Mas dá tempo de você saborear. E como eu disse a você, nós precisamos ir a Deus antes das nossas batalhas. Deixa eu te contar uma coisa que eu faço e que está aqui, ó, página 43 do livro Fica Livre do Teu Mal. E começa assim, dizendo, inclusive, há mais ou menos 1.800 anos atrás, um padre, um santo homem, ele deu uma recomendação do que a pessoa deveria fazer quando se sentisse oprimida, perseguida, tentada e com a vida bloqueada. Repito, tem quase 2.000 anos que este homem disse isso. Quase 2.000 anos. 1.800 anos atrás, ele deu uma recomendação para quem? Para aquelas pessoas que sentiam que a sua vida estava oprimida, que a pessoa se sentia perseguida, tentada ou com a vida bloqueada. Parece que todas as portas estão fechadas, as coisas não vão para frente. O que ele recomendou para essas pessoas? Ele disse, quando a tentação atacar você, faça o sinal da cruz na sua fronte. Mas faça-o com fé. Não é simplesmente fazer o sinal da cruz. Quando a tentação atacar você, faça o sinal da cruz na sua fronte, mas faça-o com fé. Pois este sinal da paixão do Senhor é reconhecidamente provado contra o demônio. Ele se torna um escudo poderoso, desde que seja feito com confiança, e não para se exibir diante das pessoas. Porque tem gente que faz para mostrar que é católico, para mostrar que reza. Quem faz isso já recebeu sua recompensa. Não é para isso que fazemos. Fazemos porque estamos pedindo a bênção de Deus, tomando sobre nós a cruz do Senhor, clamando sobre nós o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e nos abandonando com confiança nas mãos de Deus. O que acontece nesta hora? Diz ele aqui, o adversário, o demônio, ao ver o tamanho da força que sai do coração do homem, ou do coração da mulher que serve a Cristo, fugirá imediatamente, repelido pelo Espírito Santo que está em você. Pois a cruz traçada no exterior revela Cristo presente no coração, revela Cristo presente no interior. Persignar-se é pedir sobre si a bênção de Deus. É abençoar-se, é colocar-se na presença do Senhor. É buscar o Senhor antes das nossas lutas, das nossas batalhas. É clamar a bênção de Deus em face das situações difíceis que atravessam o nosso caminho e nos esperam, como no dia de hoje. A bênção, ela é uma oração eficaz. É uma oração. A bênção é uma oração de louvor, gente. Você sabia disso? E ela clama para que a pessoa obtenha o auxílio divino. Basta que alguém receba a bênção com fé. E ela não ficará sem que o Senhor a livre e a coloque a salvo. Precisamos apenas aprender a confiar na maneira de Deus fazer as coisas. Por que eu disse aqui que precisamos apenas aprender a confiar na maneira que Deus tem de fazer as coisas? Porque nós julgamos certos sinais. Ah, mas um sinal da cruz. Ah, mas ter uma cruz conosco. Ah, mas a água benta. Ah, Márcio, isso é uma coisa antiga, ultrapassada, medieval. Não, antigo e ultrapassado é essa miséria que a gente está vivendo na sociedade hoje, essa falta de princípios, essa falta de valores, essa desordem, essa anarquia, isso já existiu. E de tempos em tempos volta para a destruição das pessoas. Isso é caduco, isso é velho, isso é ruim. O que é bom, o que é santo, o que é de Deus, se renova de dia para dia.
E só tem um jeito de você saber. Por que você não experimenta? Faz a experiência. Deus se vale de sinais para nos alcançar. Por isso Ele nos determinou a orarmos uns com os outros. Porque o irmão que ora comigo é um sinal da presença de Deus. Porque as mãos que são impostas sobre mim são um sinal exterior do que Cristo está fazendo interiormente. E eu até lhe digo, é um sinal visível da ação invisível de Deus. Porque enquanto um irmão reza por mim impondo as suas mãos, o próprio Senhor Jesus põe as suas mãos sobre mim e intercede por mim ao Pai. É o sinal visível do que acontece e os olhos não veem. Por isso demanda fé. Então, repito, precisamos aprender a confiar na maneira que Deus tem de fazer as coisas. Se é Ele quem dá a graça, Ele tem o direito de determinar como é que Ele quer entregar essa graça. Tem gente que gostaria muito de não ter que confessar com um padre, porque tem vergonha, porque se sente humilhado, Mas aquele que dá o perdão tem o direito de determinar a maneira como esse perdão será concedido. Isso não cabe a mim, não cabe a você julgar. Aceita o dom de Deus. Mas para aqueles que têm essa resistência, não é preciso ir muito longe para você perceber por que Deus estabelece a confissão procurando um sacerdote. Porque faz bem para a gente. Porque nos obriga a pôr para fora aquilo que está envenenando a nossa alma. Porque faz com que a gente se veja. É como se colocar diante de um espelho. Porque é humilhante e a humilhação nos torna humildes. Porque torna mais difícil para nós pecar outra vez. Olha, se você se obrigasse, porque Deus não te obriga, mas se você se obrigasse a sempre procurar um sacerdote depois que você caísse em pecado, você ia ver que ia chegar uma altura que você ia começar a se afastar desse pecado cada vez mais. Então, por que a gente quer pôr empecilho no que Deus determina para nós? Aceita o dom de Deus. Quando nossos planos não coincidem com os de Deus, será preciso humildade para orar, para confiar e acolher o que Ele determina. Essa é a parte que nos cabe. Confiar naquele que, pela força do Espírito Santo, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Repito para você, essa é a parte que nos cabe. Confiar naquele que, pela força do Espírito Santo, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou entendemos. Portanto, peça o que quiser. E então confie no que Deus lhe der. Mais uma vez, portanto, peça o que você quiser. E então confie no que Deus lhe der. E nas próximas palavras, vamos falar a respeito disso no que diz respeito à saúde, das nossas curas. Porque às vezes a batalha que nós travamos não é contra um Amaleque, mas é contra uma enfermidade interior, é contra uma depressão, é contra uma oscilação de temperamento, sabe, de humor, de ânimo, é contra pensamentos opressores, perturbadores, que não nos deixam. É contra a maldade que se enraizou dentro de nós. É contra o rancor. É contra um espírito de vingança. Às vezes a nossa luta é contra um câncer. É contra uma doença que veio e se estabeleceu em nós. E nós temos que reagir a ela. E temos que levar as nossas enfermidades diante do Senhor e perguntar a Ele: como é que o Senhor quer que eu lute contra essa enfermidade? Como Davi o fez. Gente, uns dias atrás eu dizia isso aqui no Sorrindo para a Vida, e eu gostaria de repetir para você, principalmente para aqueles que dizem assim, que já tentaram de tudo e não sabem mais o que fazer. Para quem já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer,
ainda resta um recurso: rezar. E se já rezou, rezar ainda mais, recorrer a Deus. Porque nós vivemos sobrecarregados, porque não levamos as nossas questões ao Senhor. E olha, nós temos desculpas, mas uma palavra como essa que nós acabamos de ler, seja sincero comigo, põe ou não põe por terra todas as nossas desculpas? Uma palavra como essa derruba as nossas desculpas. Nós perecemos porque não levamos a Deus as nossas questões. Nós vivemos sobrecarregados porque não levamos a Deus as situações que nos oprimem. Os nossos filhos estão sendo tirados de nós não rezamos. Nosso casamento está sendo arrancado das nossas mãos e nós não rezamos. Nós estamos a nossa vida, sendo arrastada ladeira abaixo e nós não rezamos. Pensamos, muitos de nós convivemos com o pensamento de morte, mas resistimos em conviver com o Senhor em oração. Então, diante das situações que nos esgotam, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar as questões que nos oprimem a Jesus, porque Ele vai nos mostrar uma saída que a gente não espera. E às vezes vai ser tão fácil que você vai ser tentado a pensar que não foi Deus, mas foi. Porque é difícil até a gente conseguir, sabe? É igual aquela piada, né? Sem nenhum problema ali com... É porque a piada é assim, tá, gente? Porque eu conheço muitos bons advogados e gosto deles. Diz que o advogado estava na porta do tribunal e o julgamento começando e o cliente dele ia perder porque ele não conseguiu chegar a tempo, não tinha onde deixar o carro, não tinha, ele estava desesperado, então ele debruçou sobre o volante e disse: Senhor, se o Senhor me arruma uma vaga, eu vou corrigir a minha vida, eu vou mudar o meu proceder, hoje mesmo eu vou conversar com a minha esposa, eu vou pedir perdão a ela pelas desavenças que a gente tem, e ele procurava e não achava, Senhor, eu sei que eu tenho exagerado na bebida, mas se eu conseguir para mim uma vaga aqui, eu juro para o Senhor que eu não bebo mais. Nisso um carro saiu e abriu a vaga. Ele, não precisa mais não. Já desocuparam uma aqui. Você acredita que é desse jeito, que acontece muitas vezes? Sabe? Diante das situações que se apresentam para nós, nós devemos recorrer ao Senhor. E às vezes Deus faz a coisa parecer tão fácil diante dos nossos olhos, que fica fácil achar que não foi Ele. Mas quando você não tinha a resposta, era difícil, não era? Aceite as coisas que Deus te dá da maneira como Ele te dá. Foi o que nós lemos nesse trechinho do livro. A gente tem dificuldade de aceitar as coisas de Deus como elas nos chegam pelas mãos dEle. O que foi que Jesus disse para mim e para você quando nós estivéssemos sobrecarregados e aflitos? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Você que está se sentindo hoje igual Davi, entre a cruz e a espada, sem saber se você fica, sem saber se você vai, com a sua família contra você, com gente que tem nas mãos a força para poder acabar com você, trabalhando nessa direção. Oprimido por dentro pela culpa. Eu não estava aqui quando levaram a minha esposa e meus filhos. Oprimido pelos seus amigos, que querem matar você porque acham que você é o culpado. E oprimido por um bandido, um inimigo que levou a sua família. De todos os lados esse homem estava sob uma pressão desesperadora, tanto é que ele caiu em amargura. Só que Davi teve a sabedoria de fazer o que às vezes eu e você esquecemos de fazer: reconfortar-se no Senhor. Primeiro ele se reconfortou em Deus, depois ele buscou a resposta. Porque quando a gente busca a resposta antes da gente se levantar no Senhor, a gente não consegue ouvir. Sabe quando você
está numa dor muito grande que as pessoas falam contigo, você não escuta. Você está tomado de dor de dente, a pessoa está falando na sua cabeça, são duas dores, né? Uma do dente, outra da fala. Você não ouve o que a pessoa está falando. Você só vai conseguir escutar de verdade quando você se restabelecer. Você precisa primeiro recuperar-se em Deus. E só tem um jeito, indo a Jesus. Pela oração. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Você está aflito, você está esmagado debaixo dos seus fardos, dos pesos da sua vida. E ele diz, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. O que é o alívio de Deus para o nosso fardo? Gente, essa palavra, ela fala, quando Jesus nos dá essa palavra, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, ela fala de dor e de cura. As nossas dores estão escondidas debaixo dessa palavra, esmagados sob o fardo. Tem gente que hoje está esmagado debaixo de uma notícia que recebeu do médico. Tem gente hoje que está esmagado debaixo da preocupação que veio ao descobrir que está doente. Tem gente que está esmagado debaixo da dor da enfermidade. Porque a coisa não está indo tão bem. E você percebe que seus dias estão contados e estão acabando. Tem gente que está esmagado debaixo da tristeza. Então, debaixo dessa palavra esmagados, estão as nossas dores. Mas também é uma palavra de cura. Vinde a mim, eu vos curarei. Porque qual é o alívio para a doença? A cura. Qual é o alívio para a morte? A vida, a ressurreição. Então, aflito sobre o fardo é a opressão e o cansaço que nós todos os dias temos que enfrentar. Quantos de nós não aguentamos mais o cansaço das tristezas, das decepções, das contrariedades e a opressão daqueles que nos perseguem? Mas o Senhor tem uma palavra para nós. Uma palavra de restabelecimento, uma palavra de cura, uma saída para fora desta situação. Só que é uma saída fora dos esquemas habituais. É uma saída que se apresenta para nós, é uma cura que se apresenta para nós à luz da fé. É o Senhor dizendo, porque essa palavra é para todos nós. Então é o Senhor dizendo, eu vos curarei a todos. E por que sabendo disso muita gente não vai ao Senhor? Porque não acredita. Ou porque não quer assumir a condição que Jesus coloca. Jesus põe uma condição. Quando ele diz, vinde a mim vós todos que estáis aflitos sobre o vosso fardo e eu vos aliviarei, ele diz, tomai o meu jugo e carregai o meu peso. Porque eu sou manso e humilde de coração. Você precisa tomar o jugo de Deus. Deixar que Jesus ponha o braço dele sobre você e conduza você para um caminho diferente. E ele diz, tomai o meu jugo porque eu sou manso e humilde. Ele está dizendo, o meu jugo é que você seja manso e humilde. Quem é a pessoa mansa? É a pessoa que se deixa conduzir. É muito difícil você conduzir um cavalo bravo. É muito difícil você conduzir um cão feroz. Põe um lobo na corrente e vai dar uma voltinha com ele para você ver o que acontece. Ele não se deixa conduzir. Quando o Senhor nos diz que nós precisamos ser mansos, Ele está dizendo, para curar você, eu preciso que você se deixe conduzir. Que você tenha a humildade de acolher no meu coração a minha vontade. Deixe-se transformar. Você é capaz de deixar Deus transformar o seu coração e as suas intenções? Eu concluo aqui contando uma situação que eu vivi aqui na loja Canção Nova. Há uns 23 anos atrás, 22 anos atrás, uns 20 anos atrás, eu tinha lançado um livro e eu queria ver ali como é que as pessoas se comportavam em relação a ele. Se elas tinham gostado, se elas conseguiam ler, e eu aprendi tanta coisa observando. Mas uma senhora me descobriu ali num cantinho. E ela veio e me deu um abraço, gente. Era uma morenona de uns quase 80 anos, pensando numa mulher forte.
Ela me tirou do chão, ela disse assim, meu filho, deixa eu te dar um abraço, quero te dizer uma coisa, porque eu te amo. Eu aprendi uma coisa com o que você escreveu. Você acredita que eu tenho quase 80 anos e o meu marido também, e o velho, desgraçado, estava me traindo? E eu percebi, não porque alguém me contou, ele estava muito alegrinho, ele estava muito faceiro, ele chegava em casa todo animadinho. Eu falei, esse velho está me traindo. E eu segui ele. Você acredita que ele estava envolvido com uma moça que tinha idade para ser neta ou bisneta dele? Ah, meu mundo caiu, eu chorei, eu sofri, e eu pensei tanta coisa. Depois eu pensei e fiz aquilo que você falou lá. Eu fui diante de Deus, eu rezei. E sabe o que Deus me falou? Depois de todo esse tempo, nessa idade, você vai destruir a sua vida, a sua família, vai fazer os seus filhos odiarem o seu marido por causa de uma imbecilidade dele. Seja sábia. E Deus deu uma luz para essa mulher. Ela se preparou, porque ela poderia ser agredida por essa moça. Foi visitar a menina. A menina quase caiu das pernas quando abriu a porta. E ela disse, eu dei o mesmo abraço que eu dei em você, eu dei nela. Eu abracei, olhei nos olhos dela e disse, minha filha, você é tão novinha e tão bonita, o que você está fazendo com um velho desse que está mais morto do que vivo? Por que você vai se envolver com um homem desse? Conta aqui para a avó o que está acontecendo. A menina chorou, contou, falou das necessidades que ela tinha. Ele estava dando dinheiro, ele estava dando comida, ele estava dando essas coisas. Ela falou, vai arrumar um homem para você, põe esse velho de lado, deixa esse velho quieto, que agora quem vai cuidar de você é a avó. Levou uma cesta básica para ela, as duas ficaram amigas. Ela disse, agora eu estou com pena que vai estar triste. Ó, sabedoria. A porta que ninguém vê. Ela preservou a família dela, preservou os filhos dela, conservou o casamento dela, conquistou uma pessoa pela bondade, porque foi humilde. Foi humilde e deixou-se conduzir por Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Oremos.